Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Zulian do canal Conspirando os Fatos. Estou de volta depois de umas pequenas férias e hoje eu venho trazer para você um caso que mudou a minha percepção de ufologia e que praticamente me motivou a começar a pesquisar sobre o assunto. É um caso chamado o caso de Westall, que aconteceu na Austrália no ano de 1966. Esse caso é fantástico, por quê? Porque ele aconteceu em plena luz do dia, numa escola, e mais de 200 pessoas testemunharam. Imagina você tá lá na escola, tá quase acabando, quase o horário de bater o sinal lá para você ir embora, por volta de 11 horas, você tá na classe e um moleque entra lá e fala, tem um disco voador lá fora. E você começa a dar risada, achando que é brincadeira, e o professor fala, para de dar risada, vamos ver o que ele está falando. Aí você vai lá para fora e vê todo mundo olhando para cima e realmente você vê um disco voador bem acima de você. O que você faria? Então é isso que aconteceu, mais de 200 pessoas, todos lá, porque alguns estavam no recreio, alguns já tinham terminado as aulas e alguns professores estavam lá fora. Todos testemunharam estes discos voadores. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de se inscrever no canal, dá aquela força pra mim, o canal precisa crescer e vocês me ajudam muito com isso. Se inscreve, ativa o sininho aí e eu vou contar pra você o detalhe desse caso que é fantástico, você não pode perder. Esse caso aconteceu num colégio que chama Westall, que fica em Clayton, uma cidadezinha no subúrbio de Melbourne. No dia 6 de abril de 1966, algumas crianças que estavam jogando cricket lá fora, o esporte que os australianos gostam, e alguns que estavam dentro da escola, escutaram um alvoroço, tem um disco voador lá fora. Então, algumas pessoas que estavam para fora saíram correndo porque estavam com medo e os que estavam para dentro saíram para fora, olharam para cima e lá estava este disco voador. Pelas descrições das testemunhas, eu vou te explicar com detalhe depois, mas todas as descrições eram muito parecidas. Era um disco voador não muito grande, do tamanho mais ou menos de um carro, estava numa altitude muito baixa, sobrevoando bem devagar a escola, mas de repente também começava a fazer manobras estranhas, mudar de lugar bem rápido. E como eu disse antes, isso era por volta de 11 da manhã. E esses alunos não eram criancinhas pequenas não, que não sabiam o que estavam vendo. Eram adolescentes do ensino médio, se não me engano, por volta de 12 a 15, 16 anos. Então o que eles falaram? Esse disco voador, como eu disse, ele era metálico, uma cor também um pouco azulada e também um pouco roxo, segundo as testemunhas. Os testemunhos não são idênticos, mas eles são parecidos. Por exemplo, tem gente que fala que viu mais de 3 discos voadores. Algumas testemunhas falam que esse disco voador ele estava voando sozinho e ele começou a se movimentar para a região sudoeste do colégio e ele começou a fazer manobras junto com outros 5 OVNIs que não seriam discos, mas seriam aeronaves ou aeronaves pequenas que estavam rodeando esse disco. E ele teria atravessado a escola e pairado sobre um campo, era um pasto praticamente, que se chama Lagrange, era a área de Grange que eles chamavam. E esse disco voador teria, segundo algumas testemunhas, descido e teria pousado no chão, não estava só flutuando, ele chegou a pousar no chão. E essas testemunhas, não todos chegaram a ver o disco voador, mas algumas delas viram a marca, porque esse disco voador que pousou teria deixado uma marca no solo. Como se faz aquela marca dos crop circles, aquela marca que fica com a grama deitada. Por exemplo, um testemunho de uma mulher chamada Terry Peck, que ela até hoje ela não mudou o testemunho dela, ela disse que ela viu o disco voador se movimentando para a área de Grange, que era esse pasto, então ela pulou a cerca da escola para ir até essa área e chegando lá ela viu o disco voador e encontrou também 2 meninas que teriam chegado antes dela. Essas 2 meninas estariam histéricas e uma delas chegou a desmaiar e depois ela encontrou outra menina que se chamava Tânia. Essa Tânia
ela estava também gritando histericamente, dizendo que ela tinha tocado no disco voador e ela estava com muito medo. Então ela pediu para que a Terry, que é essa testemunha, voltasse com ela até a escola. E chegando na escola, ela teve uma crise nervosa, um estado de choque, e ela foi levada pela uma ambulância. E o mais estranho de tudo isso é que depois disso, ela nunca mais viu a Tânia. As outras amigas da Tânia também, até no outro dia seguinte, foram visitar essa menina chamada Tânia na casa dela e não encontraram ninguém. Aliás, uma mulher atendeu a porta e essa mulher falava perfeitamente inglês, o que era estranho, porque a Tânia era uma imigrante da Iugoslávia. Os pais delas não falavam inglês. Então, essa Terry, que sempre visitava outra amiga dela também chamava Jack, a Jack também estava acostumada a ir na casa da Tânia. Elas passavam na casa da Tânia antes de ir para a escola. E eles bateram lá na porta, atendeu essa mulher e disse que lá não morava Tânia nenhuma. E depois disso, praticamente nenhuma delas viu ou sabe o que aconteceu com essa Tânia, que era essa imigrante da Iugoslávia. Essa outra testemunha chamada Jack Arjan, que também até hoje, ela está em muito programa de televisão na Austrália, tem um documentário que quando fez 50 anos desse avistamento, as TVs australianas fizeram vários especiais sobre isso. E essa Jack Arjan, ela confirmou essa história da Tânia, que ela também teria encontrado a Tânia em estado de choque e viu quando a Tânia foi colocada dentro da ambulância para ser levada ao hospital. E ela também nunca mais viu a Tânia. Aparentemente, segundo Jack, um dos investigadores privados que estava investigando o caso, ele conseguiu localizar a Tânia depois de muitos anos. Mas a Tânia negou toda a história, disse que não lembrava de nada e que ela realmente não queria mais falar do assunto e ela não queria aparecer na televisão ou não queria dar nenhuma entrevista. Alguns minutos depois desse incidente, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Logicamente, os alunos e professores entraram em pânico. Tinha uma professora, que ela era uma professora de química naquela época, segundo as testemunhas, ela teria até tirado várias fotos desse disco voador. Mas logo em seguida, o diretor da escola resolveu chamar uma assembleia de emergência, colocou todo mundo na escola e começou a dizer que nada tinha acontecido, que o que eles viram era somente um balão meteorológico, como sempre, né? Essa é a desculpa favorita, e que se alguém falasse alguma coisa, primeiro eles iam ser ridicularizados, eles teriam problema com as autoridades se falassem alguma coisa. E logo em seguida, vários oficiais, homens internos pretos e oficiais de uniforme azul, que as testemunhas não sabem se são policiais ou são da Força Aérea, começaram a chegar. E também um canal de televisão, né? Um canal de televisão que era o Canal 9, um canal local de Melbourne, que era um canal famoso. Eles também chegaram e colocaram a montar o equipamento, começaram a filmar a escola e começaram a entrevistar as crianças. Mas logo em seguida, esses oficiais chegaram nas pessoas desse Canal 9, pediram para ele recolher todos os equipamentos e que eram para eles cair fora de lá imediatamente, porque senão eles seriam presos. E aí esses oficiais começaram a falar com as crianças, um a um, e dizer: o que vocês viram não é nada, é um teste de um balão meteorológico, é uma tecnologia nova, por isso que é um segredo, mas vocês não podem falar nada. Um dos professores, que se chama Mr. Greenwood, que ele estava lá no momento, ele que foi com as crianças para fora para ver o disco voador, ele foi chamado em uma sala no seu escritório por 2 oficiais. E esses caras perguntaram se ele teria visto o disco voador, e ele disse que sim. Então os caras falaram: não, você não viu nada de disco voador, foi um balão meteorológico, e se você falar que viu um disco voador, nós vamos acabar com a sua carreira. Nós vamos falar que você é um alcoólatra e que você está inventando coisa e você vai ser demitido da escola. Então eles botaram aquela pressão mesmo para o cara não falar nada, e ele foi falar em público somente depois de quase 40 anos que ele foi falar essa história, e as crianças também confirmaram que ele também viu o disco voador. Enfim, mais de 50 anos se passaram e até hoje o governo australiano nunca deu nenhuma explicação oficial. Logicamente que por fora, né, eles falaram para as crianças que era balão meteorológico. Alguns jornais, revistas, alguns programas de televisão até mencionaram que realmente era um balão meteorológico que tinha sido lançado naquele dia, mas isso nunca foi confirmado pelas autoridades, nem por torre de controle, por
aeroporto, nada. E ninguém até hoje conseguiu explicar também essas 5 aeronaves ou pequenas aeronaves que estavam rodeando esse disco voador e não conseguiram explicar o que eram esses discos voadores que chegaram a pousar. Eles eram pequenos, não eram grandes, como disse antes, era mais ou menos o tamanho de um carro convencional, um carro de modelo médio e cor prateada, a típica descrição do disco voador. Mas enfim, as testemunhas estão muito frustradas até hoje, porque muita gente ainda tenta ridicularizar as testemunhas, mas imagina, quase 200 crianças, adolescentes e professores viram este disco voador. Eles não são loucos, eles sabem o que eles viram e com certeza eles saberiam reconhecer se não fosse um disco voador, se fosse um balão meteorológico. Então assim, infelizmente isso eu acho que nunca vai ter uma explicação, é um mistério, virou uma lenda urbana. Na Austrália é conhecido como a lenda urbana de Melbourne, mas enfim, a gente que tem que decidir o que acreditar. Me conta um pouquinho o que você acha. Você acha que foi um disco voador? Você acha que foi histeria coletiva das crianças e dos professores? Ou você acha que foi um balão meteorológico que o governo australiano realmente lançou e que era secreto naquela época? É legal se você deixar o seu comentário e se você quiser apoiar o canal deixando aquele seu like, já ajuda pra caramba, é de graça, não custa nada e você dá continuidade aí ao trabalho do Conspirando os Fatos, tá bom? Aquele abraço e até o próximo vídeo.